Bem, como eu me converti ao catolicismo, eu me lembro que eu estava na Galeria do Rock, isso lá em 1992, mais ou menos. Aí eu vi uma menina muito bonita, camiseta de uma banda chamada Stryper, que eu nunca tinha ouvido falar. E ela me convidou para ir num show que estava acontecendo lá na Lins de Vasconcelos, na Igreja Renascer em Cristo. Eu fui lá, conheci os roqueiros, conheci as bandas, me apaixonei por este estilo white metal, passei a frequentar a Renascer, me batizei, me tornei um evangélico. Mas acontece que quando chega lá em 97, eu comecei a ficar curioso em estudar a história do cristianismo. Lá na livraria Bom Pastor, eu tive contato com livros de Justo L. Gonzalez, História do Cristianismo, e eu me apaixonei pela história. E aí eu comecei a ver que, remontando a história, Cristo fundou uma igreja. Mateus 16, versículo 18. A igreja nasce. Atos capítulo 2. 73 vezes a palavra igreja é mencionada na Bíblia. A palavra igreja católica ela é mencionada pela primeira vez no ano 106, na carta aos Herminicenses, escrita por Santo Inácio de Antioquia, que foi discípulo de São João. Essa igreja viu o Império Romano cair, essa igreja viu surgir o feudalismo, viu o fim do feudalismo e surgir as monarquias renascentistas. Essa igreja passou pela era do absolutismo, das revoluções liberais, viu o nazismo, fascismo, comunismo, ditaduras, democracias. E essa igreja chegou ao século XXI, unida a uma só fé, unida a um só credo, unida a um só batismo, unida a um só papa, unida a uma só igreja, unida a um só Deus. E esse fato hoje está em pleno acordo lá com Mateus 16, versículo 18, que fala assim: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. Eu comecei a entender isso exatamente quando eu concluí os meus estudos, em 1997, da história da igreja, com Justo L. Gonzalez, que é um pastor metodista, inclusive. Depois disso eu entrei na faculdade de História e fui me aprofundando cada vez mais nesses estudos, sempre relacionado com a pesquisa da história da igreja.